Olá pessoal, tudo bem? Eu vou colocar logo em seguida um vídeo do Dr. Sérgio Felipe. Ele é médico, é neurocientista e que ele vai nos dar um recado muito importante. Vamos assistir então? Então, quando Jesus diz para a mulher hemorrágica, tua fé te curou, é quando ela atinge o conhecimento libertador. Foi a mesma situação que aconteceu com o bom ladrão na cruz, quando ele olha para o Cristo. E Jesus disse para ele: em breve estarás comigo no paraíso. Porque ele encontrou o caminho. E a cura é essa. Então, o que é a cura? É esse encontro, é esse conhecimento do caminho que está profundamente alinhado ao autoconhecimento do seu eu essencial. Jung chamaria de self, ou eu profundo. Então, esse conhecimento dessa essência, que é um conhecimento que ele não é cognitivo, ele é um conhecimento do coração, é decor. Decor. Ele é um conhecimento que é uma experiência singular, é uma experiência pessoal de iluminação. Quando você entende ao que você veio e quem você é. Então, a cura espiritual é você, é nós. Veja, eu não estou dando conselho para ninguém, eu estou até desabafando ou pensando alto. Quem sou eu para ensinar alguma pessoa? Eu estou aprendendo, estou buscando aprender, por sinal. E essa busca do autoconhecimento, dessa essência interior, atravessa a dinâmica dos conflitos de nossa mente. O que passa pela sua mente? Os medos, as tristezas, as ansiedades, as culpas, as mágoas, os pensamentos que não param, as dissociações mentais, a mente agitada, a mente inquieta, os pensamentos intrusivos, os descontroles, tudo isso passa pela tua mente. Bom, faria uma pergunta para você. O que anda passando pela tua mente? Alguma coisa você será capaz de responder. Bom, a primeira questão é que, então, você não é sua mente, você é a pessoa que analisa ela, ou o ser que analisa a sua mente. E esse ser foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu volto para uma outra frase, que Jesus dizia: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não disse vós sereis no futuro, ele disse vós sois agora. Então a gente precisa encontrar essa essência interior. Essa é a nossa cura. Bom, eu apresentei esse vídeo do Sérgio Felipe porque tem alguns pontos importantíssimos. Eu assisti um vídeo de cirurgias espirituais feitas pelo José de Arigó, pelo Dr. Fritz, muito conhecido na década de 60, 70. E aí comecei a procurar sobre curas, né? E encontrei esse vídeo do Sérgio Felipe. Eu recortei esta parte que eu acho importante falar para vocês. Ele cita ali a respeito do bom ladrão. Eu vou ler aqui o que está no Evangelho de Lucas. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Lembrando que Jesus foi crucificado e ao lado direito dele tinha um bandido e do outro lado o ladrão, né? E do outro lado outro ladrão, tá? Um deles, o bom ladrão, chamava-se Dimas, que é sobre ele que nós estamos falando. Mas o outro criminoso
o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Então, Dimas fala isso. Nós estamos sendo punidos com justiça. Eram ladrões. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus, não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sérgio Felipe fala a respeito deste caso. E ele diz: esse é o caminho. Caminho por quê? Dessa entrega. Nós podemos blasfemar contra Deus, mas é muito difícil nós nos entregarmos a Deus, nos entregarmos a Jesus Cristo. Como é muito distante isso de todos nós, eu, pelo menos, enxergo que é muito melhor nós praticarmos a meditação, a arte de meditar. Porque aí nós vamos conseguir enxergar as nossas imperfeições, como diz Sérgio Felipe. E eu vou ler as imperfeições que ele falou no vídeo. Conflitos da mente, os medos, as tristezas, as ansiedades, as culpas, as mágoas, pensamentos que não param, as dissociações mentais, a mente agitada, a mente inquieta, os pensamentos intrusivos, os descontroles. Quando nós começamos a meditar, nós conseguimos ver tudo isso dentro de nós. É comum nós conseguirmos ver na outra pessoa que ela é vaidosa, que ela é chata, que ela é raivosa, mas a gente não consegue ver em si próprio como nós somos. Por isso que a arte de meditar é você estar observando alguma coisa dentro de você, principalmente, sem nenhum julgamento. Apenas observar o fato, aquilo que está acontecendo. Quando nós conseguimos observar tudo isso que ele falou aqui, nós ultrapassamos a nossa mente e encontramos o quê? O nosso ser. O ser interior. O reino de Deus nós encontramos. Só que é muito difícil nós, apenas por conceitos, olharmos para aquilo que nós entendemos como conflitos da mente. É muito difícil. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu fazia parte da projeciologia. E era em São Paulo, depois eu vim para Ribeirão e durante uns 3 anos eu fui coordenador da projeciologia aqui em Ribeirão. Hoje moro em Cravinhos, mas em Ribeirão. E chegou um momento em que ele colocava, Dr. Valdo Vieira, que nós devíamos olhar quais eram as nossas imperfeições. E aí eu pude perceber que eu sabia dos outros, mas da minha eu não sabia. Só que era colocado isso sem nenhuma técnica para que pudesse enxergar isso. Nessa época eu conheci a meditação, no ano de 94, se eu não me engano. E aí eu comecei a observar aquilo que realmente tinha dentro de mim. Como diz o Sérgio Felipe, você tem que passar por essa camada para chegar naquilo que você realmente é. E ele diz: a cura vem
a partir do momento que você descobre isso. Se nós pegarmos aí as curas espirituais, as cirurgias espirituais que são feitas, curando câncer e coisas graves, mas mesmo assim, você um dia vai desencarnar, um dia você vai morrer. Mas, quando você descobre a sua essência, seu ser interior, descobre quem você realmente é, você descobriu a cura definitiva. Por quê? Porque seu corpo vai morrer, sua mente vai se diluir, mas a sua essência vai continuar viva. Eu tenho citado muito aqui o canal O Que Somos Nós, sobre EQM, experiência de quase morte. Por quê? Porque aí você vê diversas pessoas que tiveram experiência de quase morte e retornam e contam que naquele espaço, naquela dimensão que estava, era muita paz, muito amor. Não havia nenhuma destas coisas que eu estou falando aqui, medo, angústia, mágoa, ansiedade, nada disso. Só que eles voltam para viver tudo isso aqui. Se nós pudermos, independente de ter uma EQM, através da meditação, experimentar um espaço de quietude, de paz, de amor, aí nós mergulhamos nisso para quê? Diante do nosso desencarne, a gente possa estar tremendamente consciente e apreciar a morte do corpo físico, observar a morte do corpo físico, porque aí você estará no observador, você estará na sua essência, você estará na sua divindade, que não nasceu e nem morreu, e nem morre. Você existia antes de encarnar e vai existir depois da morte. Lógico que nós, às vezes, dentro do trabalho espiritual, dentro da doutrina espírita, imaginamos que nós vamos ter uma outra vida depois dessa. É confortante, mas a meditação te dá a possibilidade de você ir além disso, de perceber que tem algo aí dentro que não morre, que é o reino de Deus. Eu espero que vocês compreendam essa mensagem, compreendam o que o Dr. Sérgio está falando e comece a aplicar na sua vida a arte de meditar. Eu li um texto de Osho falando sobre como meditar. É tão difícil assim? E ele dá exemplo de você começar observando, olhando para qualquer coisa, uma árvore, por exemplo. Só que você vai olhar para a árvore, mas sem pensar. Nossa, que bonita, nossa, que linda, nossa, que verde que está. Você está pensando. Só olhar. Um exemplo que eu dou aqui é, eu estou aqui olhando para o celular para gravar. Não há nenhum pensamento a respeito disso, apenas estou olhando. Aqui ainda fica um pouco mais difícil, por quê? Porque eu tenho que falar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que trazer da memória algumas coisas para poder comentar. Mas você pode olhar para uma árvore e apenas olhar. Se você quiser também, existe uma técnica muito simples, muito fácil. Coloque num prato uma vela, acenda
E fique olhando para a vela, lembrando que você está aqui e a vela está lá. Sem nenhum julgamento, sem nenhum pensamento, apenas olhando a vela. E não é concentração, é consciência. Consciente que você está aqui e consciente que você está olhando para a vela. Esse é o ponto. Quando você vê que você está bem nisso, você então começa a olhar para o pensamento. Porque quando você está olhando a árvore, vem um pensamento, nossa, que bonita. É um pensamento. Você olhar para esse pensamento. E assim que você aprofunda um pouco mais, então você vai olhar diretamente os pensamentos. Olhar uma árvore é uma coisa exterior. Olhar um pensamento é uma coisa interior. É sutil, é mais difícil, mas é possível. É isso que o Dr. Sérgio fala. É ir além disso. E além disso está o seu ser. Além disso está a cura, realmente. Porque quando nós somos curados de um câncer, um dia vamos perder esse corpo físico. É uma cura temporária. Quando nós descobrimos o nosso ser interior, essa cura é definitiva. Você sabe que você não vai morrer mais. E quanto mais você viver dessa coisa interna dentro de você, que é o reino de Deus, mais tranquilo você fica, mais tranquila você fica, mais em paz você fica. Quase que aquilo que acontece para aqueles que têm EQM, que vão para um espaço, uma dimensão espiritual, onde há muita paz, muito amor e grande sabedoria. Nós podemos dizer que, se você estiver no seu centro, se você estiver observando o seu ser interno, você começa a ter também intuições. Vem lá de dentro de você. E se você seguir as suas intuições, com certeza você vai evitar muitos aborrecimentos. Então, eu falei das coisas externas, uma árvore, por exemplo. Falei da vela que você pode estar olhando. Falei de você observar o seu pensamento, que é bem sutil. Mas se for muito difícil olhar o pensamento, olhe as emoções, que é mais fácil. A raiva é mais fácil. Uma outra coisa que é muito fácil, mas que nós somos totalmente inconscientes, é durante a relação sexual. Nos primeiros vídeos que eu gravei, eu falei sobre isso. De entrar numa relação sexual, no ato sexual, e ficar consciente de você. Podemos dizer ficar consciente do seu corpo, dos movimentos que você faz, do que você está sentindo naquele momento. É uma coisa mais densa, mas é difícil, porque nós fomos habituados a não olhar para a relação sexual. Por quê? Foi nos dito que sexo é pecado. Então, está no nosso subconsciente que uma relação sexual é pecado. Vá além disso. Deus colocou no mundo terra a possibilidade do sexo tão gostoso, tão bom, tão atrativo para que exista a humanidade. Senão não teria. Então, é difícil olhar para uma árvore sem pensar? É difícil olhar para os pensamentos? É difícil olhar para uma vela acesa? Ok. Fique consciente da relação sexual.
Perceba essa energia sexual dentro de você. Inicialmente ela é uma atração física, mas se você estiver muito atento, você vai perceber que atrás dessa atração física há uma energia. E essa energia é uma coisa maravilhosa. Existe na filosofia oriental algo chamado Kundalini, ou Kundalini, que seria uma serpente enrolada na nossa coluna, em que ela vai desde o primeiro chakra até o sétimo aqui na cabeça. Quando você consegue estar consciente numa relação sexual, você consegue enxergar essa energia no primeiro chakra e ela tem a tendência de subir para o segundo chakra, terceiro chakra, quarto chakra, quinto chakra e se continuar para o sexto e para o sétimo. Eu prefiro falar até quinto porque fica fácil da gente compreender. Então, lembrando, Kundalini ou Kundalini é muito usado esse termo para os orientais, onde tem uma cobra enrolada na nossa coluna. Quando você trabalha a energia sexual, fica consciente dela, essa energia começa a subir. No momento que essa energia conectar o céu e a terra, você encontrou Deus dentro de você. Essa é realmente a cura. Essa é a mensagem que o Dr. Sérgio passou para nós. Namastê.